Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Diga assim: se isso não for amor, nada mais é amor. Amém. Amém? Declara assim: deixou do esplendor de glória, Aleluia, Jesus. se isso não for Amor. aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E todo esse amor foi vertido na cruz do Calvário, Verdade, Pai. em meu e em seu favor. Porque aquele sangue mais puro e carmesim livrou-nos de todo pecado, de toda a cilada do inimigo, de toda a obra do inferno. E nós
Cantamos, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre sempre, Ele vive, ressuscitou. Aplauda esse Deus que ressuscitou, aleluia, está nos esperando. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ailton. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, para sempre Ele vive, Ele ressuscitou, está no nosso meio nesta noite. Você já falou com Jesus? Você já falou com Ele? Ele está vivo, né? Está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus. Eu falei com Jesus, acabei de conversar com Ele aqui, né? Eu creio que você também conversou com Ele. Ele se faz presente em nosso meio. Irmãos, estamos, né, nesta campanha, ou melhor, nesta campanha do Setembro Amarelo. E a gente tem trazido aqui uma série de mensagens nessas quintas-feiras, de reflexão, né, de terapia, né, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida diante do Senhor. E cada dia que passa eu aprendo mais, né? Cada dia que passa, cada ministração eu aprendo mais com o Senhor, com a palavra de Deus. E todas as vezes eu saio daqui do culto, chego em casa, eu vou ouvir a mensagem, a palavra de Deus, para entender melhor aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então não perca, né? Tem mensagens abençoadoras ministradas pelos nossos pastores, que está lá, né, na rede social da nossa igreja, né, e são mensagens abençoadoras mesmo, né? Então quando você estiver em casa, que sentir necessidade de ouvir uma palavra de Deus, entra lá no Facebook da nossa igreja, pega lá nos cultos lá e você vai ter mensagens que vai falar o teu coração. Talvez a gente fica lá, né, buscando ouvir mensagens de pessoas que a gente nem conhece, né? Pessoas que a gente nem tem testemunho, não sabe nem da vida da pessoa, sendo que você que frequenta esta casa, que frequenta esse ministério, tem muitos pastores aqui que você conhece, sabe da vida e sabe que ele vai trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Não é palavra decorada, não é palavra lida ou frases repetidas, mas palavras do Espírito Santo ao teu coração. Então valorize, né? Tem homens de Deus, mulheres de Deus, que têm ministrado pelas manhãs. Eu sempre acompanho as gravações da nossa irmã Marilda pelas manhãs aqui, né? E ministrações aqui pela manhã, né? E a coisa gloriosa que enriquece a nossa alma, irmãos. Nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui no Itaim Paulista, tem homens e mulheres de Deus aqui usadas para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Então, quando tiver a oportunidade, entra lá, assista, participe, recebas a palavra de Deus ao teu coração e você vai sair alimentado, pode ter certeza. Todas as ministrações aqui, com os pastores desta casa, nos alimenta a minha alma, alimenta as vossas almas. Você acredita nisso? Você tem sido alimentado pela palavra pregada sobre esta casa? Eu também tenho sido alimentado pelo Senhor. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. E aí depois você deixa meio que já preparado no livro de Atos, capítulo 1. Eu vou ler esses dois textos da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero aqui lembrá-los, irmãos, eu sou apaixonado por missões, trabalhos de missões. E desde quando eu entrei na igreja no Ministério Brasil para Cristo, eu nunca deixei de acompanhar o trabalho da nossa Missão Desafio. Eu estive hoje lá no escritório da Missão Desafio,
e no nosso Instituto IBPC. E lembrando aos irmãos que no dia 14, 15 e 16 de outubro estará acontecendo o nosso 20º Simpósio de Missões 2022. E 2022, né, devido à pandemia, a gente está... E é importante você fazer a sua inscrição, né? O valor são 3 dias, né? Sexta à noite, sábado o dia inteiro e à noite, e domingo pela manhã. O valor seria o valor de R$ 70 por inscrição. Então, vagas limitadas, né, por causa da pandemia. E vai ser lá na nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Mandaqui. Então, faça a sua inscrição, participa, vai ser bênção, vai ter missionário, que bênção. Eu também vou fazer a minha, em nome de Jesus vou estar lá. E vai ser muito abençoador esse trabalho. O trabalho da Missão Desafio é um trabalho muito abençoador, um trabalho da nossa obra. Então, faça a sua inscrição, participe, vai ter missionários lá ministrando ao nosso coração, acrescentando a nossa fé, trazendo, né, calor da obra de Deus ao nosso espírito. Então, faça a sua inscrição e vá, participe. Vai ser enriquecedor esse simpósio, ou melhor, simpósio 21º, irmãos. É que eu olhei aqui atrás, mas é 21º, 19, né? É o 19º, 20º vai ser no ano 2022, desculpa. Vai ser o nosso 19º simpósio da Missão Desafio, para esse ano 2021. Então, não fique fora desse trabalho, participe, que vai ser um trabalho enriquecedor, em nome de Jesus. Texto da palavra do Senhor, no Mateus, capítulo 27. Quem achou, diga amém. E o verso 1 diz assim: De manhã cedo, todos os chefes do sacerdote, líderes religiosos do povo, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. A minha tradução é NVI, tá, irmãos? E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Aí nós vamos lá para o Atos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e ao verso de número 16. Diz assim: E disse, irmãos, aqui era Pedro dizendo aos irmãos, aos demais discípulos: Irmãos, é necessário que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Amém? Somente até aqui, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Judas. Esse discípulo que foi escolhido por Jesus, participou do ministério e teve um fim trágico. É bem verdade que quando a gente lembra de Judas, a gente mal tem o prazer de pensar de outra forma, a não ser a traição que Judas cometeu, que Judas praticou contra o nosso Mestre, contra o nosso Senhor Jesus.
Tudo que nós temos de informação a respeito de Judas está mais voltado para este momento final do ministério de Jesus. Se você lê os 4 evangelhos, parece que Judas ele fica num anonimato na história. E ele aparece, começa a ser aqui notado nos momentos finais que se aproximam da morte de Jesus. Mas é bem verdade que Judas foi escolhido por Jesus, como qualquer um outro. Quando você pega esse capítulo 1 de Atos, Lucas narrando essa história, nós vamos ver que essa é uma história que já aconteceu, por isso que o texto está dizendo lá, que as profecias previam. Salmos, Davi tinha falado a respeito de alguém que iria trair Jesus, que Jesus seria vendido por 30 moedas. Se você olhar para o texto de Atos, é uma situação que já aconteceu, então por isso que está lá o nome de Judas. Quando Pedro vai dizer, olha, convinha, porque as escrituras já diziam a respeito de Judas, não é que já dizia que Judas iria trair Jesus, mas as escrituras já diziam que haveria alguém que seria traidor. Então não era para se pensar que Judas seria o traidor. Então a gente hoje tem essa informação, então nós associamos que Judas foi escolhido por Deus para estar nesse ministério para trair Jesus. Isso se pensa aquele que acredita na predestinação, seleção e predestinação. Que alguns já foram predestinados a irem para o inferno, e outros já foram predestinados a ir para o céu, que não é o que nós acreditamos. A nossa igreja, o Brasil para Cristo, acredita que todos são chamados para a salvação. Todos são chamados para a salvação. Jesus chamou Judas para a salvação. Judas participou como qualquer outro. Judas tinha os seus problemas? Tinha. Tinha suas dificuldades? Também tinha. Como qualquer um dos 11 discípulos de Jesus teve. É bem verdade isso, se você olhar quando Jesus ele chama os seus discípulos, nós vamos encontrar Jesus também chamando Judas. E eu acredito, pela análise que eu fiz do comportamento, da personalidade de Judas, Judas ele era até uma pessoa mais preparada do que os outros discípulos. Isto falando num conceito psicológico, num conceito de personalidade. Ele era mais culto dos outros discípulos. Tinha um autocontrole fora do comum. Mas tinha os seus problemas. Tinha os seus conflitos internos. Se pensarmos aqui no contexto, Judas, ele, como qualquer um outro, não vou entrar na questão do nome de Judas, porque é uma questão muito de particularidade de cada um, né, sobre o nome de Judas Iscariotes. Né, dizem que o termo Iscariotes aí vinha-se de uma cidade, ou era um nome que foi dado pelo seu pai, enfim. Tem algumas divergências sobre o nome de Judas. Mas não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer, o que eu vou trabalhar aqui é a personalidade de Judas. Judas ele foi escolhido por Jesus e ele se apaixona com o ministério de Jesus. Como os outros também se apaixonaram. André apaixonou tanto que André é convidado para estar na casa de Jesus e tomar um café, um chá com Jesus uma tarde inteira. E quando ele sai ali da casa de Jesus, ele vai contra Pedro e chama Pedro, seu irmão. Então todos eles tiveram no primeiro contato com Jesus uma paixão. E Judas ele era apaixonado, porque na ideia de Judas, no pensamento de Judas,
Jesus, ele seria aquele enviado por Deus para estabelecer o reino de Israel. Esta era uma das ideias que permeavam no convívio dos discípulos diante de Jesus. O estabelecimento do reino, um reino físico. Um reino que livraria o povo de Israel das mãos dos seus opressores, do Império Romano. Esta era a ideia que permeava, que era tão forte no coração dos judeus naquela época. O restabelecimento do reino de Israel. E Judas, ele quando tem esse primeiro encontro com Jesus, ele é apaixonado por Jesus. Só que Jesus, ele conhece cada ser humano, irmãos. Ele sabe do que passa no nosso mundo interior. A gente pode esconder dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos relacionamentos, mas Jesus conhece o nosso mundo interior. Ele é Deus. Só que o que nós temos que pensar é que este Deus que servimos, Ele não vai entrar, não vai trabalhar na minha e na tua vida se você não permitir. Se você não abrir, não der o espaço. Se você não permitir, se você não se confrontar com você mesmo, com os teus conflitos. Então Judas, ele vai aceitar ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, porque ele tem uma ideia fixa do que ele espera de Jesus. Não era do que Jesus demonstrava para ele, mas do que ele esperava em obter, em ter sobre Jesus Cristo. Esta era a ideia, este era o mundo. Então, no primeiro momento, no primeiro contato, ele põe a sua expectativa, e o seu desejo, e o seu sonho, como se ele pudesse tirar proveito no ministério de Jesus. E é por isso que você vai encontrar Judas como uma pessoa meio que sem se aparecer. Judas não aparece no ministério de Jesus. Ele está lá, está acompanhando, está caminhando com Jesus, mas ele não aparece. Você não vê, não encontra nos evangelhos Jesus repreendendo Judas, a não ser no episódio da Santa Ceia, do momento da traição. Jesus não repreende Judas. Você vai encontrar Jesus repreendendo Pedro, Jesus repreendendo Filipe, Tomé, Natanael, mas nós não encontramos nenhuma repreensão de Jesus sobre Judas. Judas, ele vai tomar um lugar no meio dos discípulos, um lugar de responsabilidade. Ele vai ser um contador, um administrador das finanças. Irmãos, Judas era qualquer um? Não. Judas, ele tinha um comportamento totalmente diferenciado. Olha as características positivas que nós vamos encontrar em Judas. Ele era moderado, dosado, discreto, equilibrado, sensato. Ele era uma pessoa que ninguém fugia de qualquer suspeita. Era uma pessoa de uma moralidade muito elevada. Quando Marta, irmã de Lázaro, quebra o perfume e unge os pés de Jesus, Judas vai dizer assim: que desperdício! Que desperdício é esse? É claro que nesse texto já aconteceu. Por isso que o texto vai dizer assim: Judas estava de olho no dinheiro. Mas porque já aconteceu, mas no ato, no momento que estava acontecendo, ninguém pensava isso. A atitude de Judas naquele momento, diante do discípulo, foi uma atitude louvável de pensar em ajudar os pobres com aquele perfume, que se vendesse aquele perfume, ia ser um valor altíssimo que poderia ajudar aos pobres. Então é um homem de moral elevada, mas você não encontra em nenhum momento Judas ajudando pobres. O discurso de Judas é um discurso
legal, um discurso agradável, um discurso de se aplaudir. Mas a ideia de Judas era ter proveito, porque este era o mundo de Judas. Eu quero tirar proveito deste ministério. Lembra dos dois filhos que vão chegar para a mãe, né? Os dois filhos de Zebedeu que vão chegar para a mãe e vão pedir para a mãe: mãe, conversa lá com Jesus, lá para um sentar do lado direito e o outro do lado esquerdo. Essa era a ideia. Tirar proveito do ministério, tirar proveito da posição, do posicionamento, porque neste período, neste momento, a ideia que se passava no coração de Judas é que o reino do Israel seria restabelecido por Jesus. Então deixa eu ficar aqui, deixa eu fazer a minha parte, deixa eu ganhar aqui o meu valor, porque eu quero ter proveito nisso. Então ele criou uma realidade que não era a realidade que Jesus estava apresentando no seu ministério. E Jesus teve paciência, diga comigo, Jesus tem paciência conosco. Jesus, ele teve paciência. Se você pegar o Sermão da Montanha, os 12 estavam lá. E o Sermão da Montanha vai dizer tudo aquilo que vinha de contrário com a expectativa de Judas. Felizes são os pobres. Tudo aquilo que Judas tinha de expectativa, Jesus vai ministrar sobre o coração deles, dizendo: olha, não é por aí, não é isso que vocês estão pensando. O reino de Deus, até a vós, é um reino diferente. É um reino espiritual. É um reino de confrontamento, é um reino de desafios. Judas estava lá no Sermão da Montanha. Judas também estava lá no momento da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães, da segunda multiplicação dos pães. Se você pegar todos os episódios que diz, do nosso Novo Testamento, que diz que os discípulos, os 12, até na missão dos 12, quando Jesus envia os 12 discípulos, Judas é enviado também para uma obra de expulsar os demônios, pregar o Evangelho. E aí Jesus vai dizer, no momento que ele está enviando os 12 discípulos: não leve com vocês alforge, nem dinheiro, não se preocupe com veste. Olha que Jesus está tratando com Judas, e Judas está num conflito, irmãos. Há momento na vida das pessoas que elas estão tão vazias, estão tão fora da realidade da vida, que tudo que vem de confronto com ela, tudo que vem, né, seja da palavra de Deus, seja do mundo também, das coisas do mundo, ela quando está fora da sua realidade, no vazio existencial, ela não consegue perceber este confronto. Ela não consegue dar conta, porque ela já estabeleceu uma realidade, seja ela uma realidade virtual, seja ela uma realidade até mesmo de pensamento, fora da convicção e certeza, que ela prefere viver isso que ela construiu. Tem pessoas que estão vivendo as suas vidas sabendo que esse posicionamento não vai dar certo, mas ela persiste, porque ela criou uma realidade, ela criou uma atmosfera de mundo, e ela se apegou àquilo, está sendo destruída, está sendo entrando numa depressão, num vazio, e ela não percebe porque ela se assegurou na realidade construída por ela. Tem pessoas que estão dentro dos seus casamentos, e os casamentos estão tão defrasados, estão tão destruídos, nas suas agressividades, nos seus abusos, e a pessoa está lá, porque ela criou uma realidade que não é a realidade que ela está vivendo, que o mundo, que as coisas estão proporcionando a elas, mas ela está segura nessa realidade. E ela começa a ter esse confronto, não com ela, mas ela começa a confrontar com as coisas externas. É isso que Judas vai fazer.
Ele não vai confrontar com as coisas internas, com o seu mundo interno. Ele vai começar a confrontar com as coisas externas. Primeiro, ele vai começar a confrontar com o posicionamento de Jesus. Ele começa a entrar em crises com Jesus. Porque ele vai olhar para Jesus, e Jesus estava entrando por um caminho, veredando para um caminho que não é o caminho que Judas tinha estabelecido como realidade. Jesus está levando o seu ministério para um caminho espiritual. E Jesus, não é que Jesus está esquecendo Judas. Jesus está trabalhando o tempo inteiro com os seus discípulos, e Judas incluído nele, que Jesus vai ministrar para eles, vai chamar eles para a oração, vai chamar eles para o ministério, vai dar responsabilidade para eles. Mas Judas está fechado no seu mundo. Está fechado no seu mundo. Não compreende, não quer questionar a si mesmo, não quer questionar as suas coisas, não quer questionar as suas raízes. Precisamos muitas das vezes questionar as nossas raízes. Nem tudo que o meu pai trouxe para mim como raiz da minha existência é totalmente aceitável para a minha vida. Eu preciso questionar as coisas, eu preciso questionar o meu mundo, eu preciso questionar as coisas da minha vida e qual é a minha realidade. Qual é a realidade que eu estou construindo? É a realidade realmente palpável e amparada pela palavra de Deus, me tirando do vazio, ou é uma realidade que está me levando cada vez mais para um vazio e cada vez mais para uma realidade deturpada, para uma realidade que não é concreta e verdadeira para a minha vida? Esse questionamento quem tem que fazer sou eu, é você. Jesus, ele vai cuidar da gente, ele está cuidando de nós. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, nossa, pastor fulano se suicidou. Por que se suicidou? Porque muitas das vezes o conflito de mundo, de realidade, não se mescla. Ele está inalterável. E a pessoa não quer abrir mão, não quer cair em si na sua realidade e dizer assim, eu preciso mudar. A pessoa está na sua prepotência tão elevada que ele não acha que não precisa ter mudança nenhuma. Eu não preciso mudar. A minha posição é a certa. Judas está dizendo ali, no momento do acontecimento na casa de Lázaro, quando Maria quebra o perfume nos pés de Jesus e unge os pés de Jesus, Judas está dizendo assim, olha, poderia vender e dar aos pobres, mas na realidade, no coração e no mundo interno de Judas, ele está dizendo, eu vou pegar, se vendesse, eu pegaria uma parte desse dinheiro. Essa era a realidade de Judas. Se vendesse esse perfume, uma parte desse dinheiro era meu. Ou seja, nem o seu próprio discurso é um discurso real. Ele é um discurso maquiado, fragilizado. Tem pessoas que dizem, eu amo minha família, eu amo meus irmãos, eu amo os meus filhos, mas na realidade é um abandono. Na realidade o discurso é um discurso, mas nem ele acredita, nem ela acredita nesse discurso, porque o que na realidade vive é outra coisa. A deturpação da realidade, irmãos. Jesus, ele nos confronta, a palavra de Deus tem que nos confrontar, e não é que para confrontar a minha vida, e eu ficar olhando para a vida externa, e dizendo assim, o problema é fulano, o problema é ciclano, o bertano, o problema é A, o problema é B. Você tem que olhar para dentro de você. Quando a palavra nos confronta, nós temos que olhar para dentro de nós. Quando as atitudes do mundo vêm e nos traz um certo desconforto, não é para você entristecer, não é para você sair com raiva, não é para você sair angustiado, não é para você fazer outros questionamentos, é para você questionar a você mesmo. Como está a minha posição? Realmente eu estou agindo certo? Tem contexto, tem nexo para isso? Tem verdade no que eu estou fazendo? Personalidade, a gente vive. O social, né, as aparências, a nossa vida privada, a gente vive mostrando personalidades.
Mas nós vamos ser questionados, nós vamos ser confrontados, seja pela palavra de Deus, seja pela palavra do Senhor, ou seja pela vida. A vida vai nos confrontar. Os nossos filhos vão nos confrontar. A sua esposa vai te confrontar. Seu esposo vai te confrontar. Os seus avós vão te confrontar. O teu pastor vai te confrontar. E aí, no momento dos confrontos, como é que você estabeleceu a sua realidade de mundo? Como é que você estabeleceu a realidade de mundo? Esta era a realidade de Judas. Ele está tão envolvido com a sua expectativa em Jesus, que quando ele começa a ver o contrário, primeiro, pela posição de Judas, Judas ele tinha um certo desconforto quando via Jesus sentado com pecadores. Isso trazia um certo desconforto para Judas. Que Judas ele não questiona Jesus no direto, no momento direto com Jesus, mas ele vai questionar, e Jesus vai repreender, ou melhor, Jesus vai mostrar para Judas que o que ele estava pensando em fazer, ele podia fazer a qualquer momento, que era ajudar os pobres. Mas Judas ele tinha um certo desconforto com este posicionamento, de estar no meio dos pobres, dos pecadores. Isso, de uma certa forma, constrangia Judas. E quando ele começa a ver esse comportamento de Jesus, essas atitudes de Jesus, e aí ele começa a entrar no seu conflito. Ele começa a entrar no seu conflito. Ele começa a ver que ali não tinha espaço para ele. Porque ele não queria ser uma pessoa importante diante de uma classe que não era importante. Uma classe da sociedade que não era importante. Pobre era importante? Mendigos, meretrizes eram importantes? Não eram importantes. E aí ele começa a ter esse conflito. Conflito interno. Conflito interno. Ele começa a ter esses conflitos internos. Ele começa a olhar para a sua vida e ver todo aquele encantamento que ele teve no começo, na chamada, no se aproximar com Jesus, ele começa a ver que aquilo vai se perdendo, o encantamento. Tem pessoas que chegam até Jesus, aceitam Jesus, tão encantadas pelo que Jesus fez, pela cura, pelo milagre, pela bênção que Jesus te entregou, mas na caminhada, aquela expectativa que ele colocou em Jesus, que ela colocou em Jesus, na caminhada ela começa a perceber que não é bem assim, e aí ele começa a receber alguns confrontos, algumas situações de confronto, e aí ela vai perdendo o encanto, ele vai perdendo o encanto. E o tempo vai passando, de repente quando você olha, ele já não está mais conosco, andando mais com Jesus. Porque se perdeu o encanto. Se perdeu o encanto, se perdeu a realidade, ele era uma realidade deturpável. Estava vivendo as suas miragens ilusórias. Jesus nunca veio trazer ilusão para ninguém, irmãos. Jesus não estava usando os 12 discípulos e trazendo ilusão para os 12 discípulos. Jesus estava mostrando a realidade, o que é ser chamado, o que é ter salvação, o que é andar com o Senhor, o que é andar uma vida digna, uma vida totalmente diferente desta vida do mundo, dessa vida de aparência. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos e todos aqueles que o seguiam. Mas só pega quem está aberto o seu coração, irmãos. Por isso que o reino dos céus é semelhante à semente que caiu em diversas terras. Só vai produzir, só vai germinar, só vai ter resultado aquele que está aberto, aquele que está totalmente aberto a ser confrontado e a confrontar não o outro, mas o seu mundo, a sua realidade. E quando a gente não tem esse confrontamento, o que vai acontecer conosco é só o vazio existencial. Porque aí nós vamos caminhando a nossa vida,
insistindo em algo que já não tem sentido. Porque já não tem realidade, a minha realidade é outra. A minha realidade é outra, a minha realidade é de um mundo fechado, de um mundo que eu construí, que eu fantasiei. Problema de se fantasiar, de colocar fantasia na realidade. A realidade é essa, irmãos, não tem fantasia não. Não dá para se fantasiar, não dá para sonhar ser rico. Né? Nós não somos mais criança, porque a criança ela sonha, né? Ela faz as suas projeções dos seus sonhos com coisas que parece que é tão fácil. Nós não somos mais criança. E a nossa construção de mundo tem que ser pautada para uma realidade que seja concreta, não fantasiosa. E isso só percebe quem está olhando, não para a vida do outro, mas para a sua própria vida. Por que Pedro foi diferente de Judas? Porque no confronto, Pedro olhou para o seu posicionamento e começou a trazer tudo aquela sua história e começou a confrontar consigo mesmo. Pedro praticou o mesmo pecado que Judas. Pedro traiu Jesus. E Jesus já tinha dito, todos vocês vão me deixar só. Todos vocês vão me deixar só. E Judas, ele vai desconstruir, ele vai se questionar, ele vai entrar num conflito da alma, do espírito dele. Ele vai começar a pensar as características negativas de Judas. Ele não tratou os seus conflitos adequadamente. Quando Jesus começou a ministrar, nesses 3 anos do ministério de Jesus, Judas não estava nem preocupado em tratar. Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja, são religiosas, participam dos trabalhos, mas não está nem preocupado com o tratamento da sua própria alma. Ele é religioso. Ele tem outras expectativas com as vindas e com as participações dele nos trabalhos, da sua religiosidade. Mas quando é para tratar, quando é para ser tratado, é muito fácil, irmãos, é muito bom, é muito gostoso a gente vir naqueles cultos de derramamento, de quebrantamento, de entrega, mas também é tão bom quando a gente vem num culto, que a palavra é direcionada e vem para confrontar a gente fala, não, eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida. Jesus não está preocupado, irmãos, o Evangelho não está preocupado com a gente se sentir, eu estou sentindo um arrepio aqui. O Evangelho é para ser tratado para mudança de vida, para mudar a nossa vida, para mudar as nossas perspectivas de vida. E quando eu falo de vida, não é só na vida espiritual, é em todos os aspectos da nossa vida. Porque nós somos, não só, não dá para ser só espiritual. Eu sou o Adilson espiritual. Eu sou o Adilson espiritual, envolvido com as minhas questões materiais, envolvido com as minhas questões emocionais, envolvido com as minhas questões financeiras, envolvido com todos os aspectos da minha vida. Não dá para dividir. Eu sou na minha existência. Você é na sua existência. Partindo daqui, caminhando aqui, a característica negativa de Judas, ele tem pequenas frustrações, essas suas frustrações, as frustrações de Judas, vai ser transformadas em monstros, pequenas pedras em montanhas. Ele vai começar a maximizar as suas frustrações. Tem aquelas pessoas que você conversa com ela fazendo, nossa, eu estou num problema, nossa, parece que o problema dela é o problema maior de todos o planeta Terra. Já conversou com pessoas assim? Que você não sabe nem o que falar, porque tudo que você vai direcionar é o problema dela. O problema dela tomou uma proporção tão grande, que a realidade da vida dela é o problema dela. E isso já está vivendo o vazio existencial. Porque tudo que você vai dizer é problema.
Ela que sofre, ela que a vida não dá certo, só para ela que não dá certo, só para ele que a vida não funciona, só para ele que as coisas dão errado, e a maximização do problema vai tendo uma proporção, porque ela não consegue ver outra realidade a não ser a realidade do problema. Então essas frustrações maximizadas, elas vão produzir alguma coisa. E essa coisa que está sendo produzida não é coisa boa. Características negativas de Judas: ele tinha dificuldade de penetrar no seu próprio mundo e reconhecer as suas mazelas. Isso é um grande problema, irmãos. Isso foge de um mundo de realidade, quando eu não reconheço os meus problemas. Judas não vai reconhecer que ele está de olho no dinheiro, que ele está de olho na posição, que ele está de olho no cargo, está de olho em tirar proveito na situação. Ele não reconhece isso. E Jesus, se você ler os textos, Jesus sempre está confrontando a personalidade de Judas. Sempre está confrontando Judas, mas Judas não está se importando, porque o mundo de Judas é outro. O mundo de Judas é um mundo diferente, é um mundo que ele projetou. Eu quero tirar proveito de tudo. Eu quero tirar proveito. Tem aquelas pessoas que querem tirar proveito de qualquer situação, para que favoreça ela. Irmãos, a gente tem que aprender que há momentos da nossa vida que é só para a gente sentar e escutar, não é para tirar proveito de nada. Há momentos na nossa vida que a gente tem que fazer esta reflexão de reconhecer as nossas mazelas. Reconhecer que eu errei sim, me perdoa, olha, me desculpe, eu vou seguir outro caminho, eu vou tomar outra direção. Precisa ter esse reconhecimento. Não sou o centro da verdade, não sou o centro de toda a verdade na minha vida. Eu erro, eu falho, e preciso reconhecer. Tem pessoas que oram e têm uma dificuldade imensa até de pedir perdão na sua oração. Fala: Jesus, me perdoa. Ele ora já pensando: Senhor, eu quero, o Senhor me abençoa, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, cura fulano, cura acertando, eu quero aquilo outro, E termina a oração e ele nem parou para: Senhor, me perdoa. Eu errei hoje, eu falei do que não agradava o Senhor. Já está tão tomada por uma realidade que não é aquilo que é para ser vivido, mas é uma realidade construída, baseada pelaquilo que você já tem como algo verdadeiro, como algo que é fruto da tua frustração. Sabia julgar, mas não sabia compreender. Jesus, deu um sermão: não julgues para que não sejais julgado. Judas sabia julgar, Judas julgava qualquer situação, mas não tinha a sensibilidade de compreender o outro. Mas ele externava isso? Não. Judas ficava aqui, guardava aqui no seu ser, na sua vida, ele guardava tudo isso aqui dentro dele. Ele não externa nada. Jesus sabia os conflitos de Judas, mas Jesus só pode ajudar Judas se Judas fizesse como Pedro, abrisse o coração, falasse do que estava sentindo. E Judas, ele não fala, ele vai guardando por si, aí ele começa a se frustrar, ele começa a entrar em conflito, ele começa a ver que as intenções dele não eram as intenções que aquele caminho iria proporcionar, e aí ele começa a olhar outros caminhos, outra alternativa. E a alternativa que Judas encontra é a alternativa de trair o mestre. Judas queria trair o mestre? Não, irmãos. Judas não queria trair o mestre. Judas não queria trair Jesus. Mas a alternativa de todos os seus conflitos foi trair Jesus. Porque ele ainda tinha esperança que o seu mundo infanto-juvenil, o seu mundo de estar fora de uma realidade concreta, ele ainda tinha a esperança que naquele momento da traição, que Jesus seria preso, Jesus ainda iria fazer uma rebelião, iria se mostrar que realmente ele iria ser o rei de Israel.
E é por isso que ele faz com uma naturalidade tão grande. Aí você vai dizer, mas o texto diz que aí o demônio, o Satanás se apoderou de Judas. Quando Jesus disse para Judas lá na ceia, vai e faz o que você quer fazer. Aí o texto vai dizer assim, e aí o Satanás se apoderou de Judas. Mas Judas já tinha feito muito antes. Não foi naquele momento que Jesus vai dizer na mesa, que Judas vai lá e trai o mestre. Judas já tinha feito um acordo já muito antes. E aí o texto vai dizer que ele estava procurando ocasião para entregar Jesus. Então a traição já tinha sido feito muito antes do jantar, da ceia, da última ceia de Jesus. O acordo já tinha sido lá atrás, muito antes desse acontecimento. Então, ou seja, o que Judas vai fazer, ele vai fazer não para destruir o mestre, ele vai fazer ainda numa esperança de acreditar no seu mundo, que aquele mundo iria dar certo, que a sua expectativa iria ser alcançada. Mesmo que seja no último momento, no momento de Jesus ser preso, ele está esperando este momento, ele está lá tranquilo, ele vai beijar o mestre, ele vai dar um sinal, ele vai beijar o mestre, ele vai levar os soldados até onde Jesus estava. Ele não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, porque a vida, a realidade, estava ali no coração de Judas, na vivência de Judas, que era totalmente deturpável com aquilo que Jesus oferecia a ele. E essa falta de compreensão, essa falta de compreender o outro, de compreender este mundo que eu estou inserido, de compreender a minha família, de compreender a salvação em Cristo Jesus, esta falta de compreensão que eu tenho é que vai me levar ao vazio e ao suicídio na minha vida. É onde eu vou me suicidar, aonde eu vou tomar decisões na minha vida que são decisões que eu não quero. Quem se suicida não é que ele quer tirar a própria vida. Nenhum suicida e nenhum comportamento suicida quer chegar a este fim. Ele quer se livrar. Ele quer de alguma forma viver e se livrar daquele problema, daquela angústia, daquele sofrimento psíquico que ele está vivendo, daquele vazio, daquela situação de vazio, daquela situação de realidade deturpada que ele está vivendo, que é o conflito entre as coisas que estão acontecendo à nossa volta e a realidade da vida. Tem pessoas que fantasiam, quando vivem a realidade, que é os desafios, que tem que acordar cedo para ir trabalhar, que tem que bater cartão, que tem que fazer séries de coisas. A pessoa fica frustrada. Mas Jesus falou que vai me dar, Jesus disse que se eu orar, tudo que eu pedir a Deus, em oração crendo, receberei. Sim, mas tem momentos que eu preciso ir, que eu preciso fazer, que eu preciso me direcionar, que eu preciso olhar para a realidade e ver o que a realidade está me exigindo. E esses conflitos, irmãos, vão estar aí, interno, aqui dentro. E se a gente não tiver esses confrontamentos e perceber isso, a gente vai guardando. Chega uma hora que você vai falar assim, que mundo é esse que eu estou vivendo? Que nada para mim, o que Jesus prometeu para mim não está concretizando. Claro, o que você está esperando de Jesus não é o que Jesus está te oferecendo de realidade para você. Você construiu a sua realidade. A sua interpretação é fora do contexto. É fora do contexto. Não dá para eu pensar que eu ir fazer uma campanha lá na igreja vizinha lá no Brás, vai mudar a minha vida. Eu vou lá, faço a campanha, pronto, mudou a minha vida. Muito fácil isso, né? Mas a realidade é dura, é desafio. Eu preciso desconstruir e construir outras coisas na minha vida. Isso, irmãos, é uma lição para a vida. Não é uma lição só para a igreja aqui, o reino espiritual. É para a vida. E aí Judas, ele vai entregar Jesus. Só que,
Acontece uma coisa aqui, irmãos, que quando Judas, no versículo 3 do capítulo 27, caminhando para a finalização aqui, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, Judas esperava Jesus ser condenado? Sim ou não? Não. Quando ele vê que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. Em outra tradução está dizendo, ele se arrependeu. Foi tomado pelo um remorso, a culpa. Se sentiu culpado, o que eu fiz? Aí ele entrou num espaço de tempo que não dá nem para você decifrar. Ele entrou nesse espaço de tempo e caiu numa realidade, mas não se estabeleceu essa realidade. Essa realidade, ela não ficou em Judas, ela não permaneceu em Judas. Ela simplesmente foi um lapso de memória, um lapso de consciência, aonde ele vai ter esse lapso de consciência e vai cair em si, e vai dizer, eu neguei Jesus, eu neguei o Mestre, eu traí o Mestre. E ele vai achar que ele pode resolver essa traição entregando as moedas para os chefes e para os líderes religiosos, e ele leva as moedas, entrega as moedas, mas não se livra do remorso e daquele lapso que ele está vivendo, e aí ele parte para uma outra ideia, para um outro caminho, que é o caminho do suicídio. É isso que acontece com Judas. Naquele lapso de memória, naquele lapso de consciência, se ele tivesse trabalhado isso, se ele tivesse pensado sobre isso, olhado para dentro de si, lembrado de todas as mensagens que o Mestre tinha dito a ele, e ele refletido sobre essas questões, ele tinha tomado outro direcionamento, outro posicionamento, e não o posicionamento de traí-lo, o Mestre. Porque esta profecia, esta vontade de Deus, não era sobre a vida de Judas. E a gente fica com essa ideia que foi implantada nos filmes, em todos esses filmes que retratam a paixão de Cristo, como se Judas fosse um homem que desde o seu nascimento já tinha sido estabelecido para trair o Mestre. Mas é uma grande ilusão e fantasiosa, porque Jesus até o seu último momento, ele amou Judas, ele tratou com Judas, ele se importou com Judas, importou-se com o vazio de Judas, mas Judas estava totalmente envolvido em um mundo de fantasias e de ilusão. Acorde, minha irmã, meu irmão. É tempo de nós nos despertarmos e não permitirmos sermos arrebatados para esses vazios, para esses confrontamentos de mundos de ilusões, mas somos nesta noite chamados a confrontarmos e a vivermos um mundo de realidade em Cristo Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus, bendito és o nome do nosso Senhor. E ele vai dizer no versículo 4, pequei, pois traí sangue inocente. Eu traí sangue inocente. E o que eu faço? Aí travou. Aquele espaço, aquela fissura aberta na sua existência, ela se trava. Ela se fecha. E aí não permite que Judas viesse ter um outro olhar. E aí ele vai chegar e vai dizer para os sacerdotes que traiu o sangue inocente, e eles vão dizer, os sacerdotes, os líderes religiosos vão dizer, vão retrucar com Judas e vão dizer, que nos importa? E é isso que muitas vezes a gente escuta, é isso que muitas vezes as pessoas que estão nos seus vazios vão escutar. O que me importa com o que você está sofrendo? O que me importa com o que você está vivenciando? O que me importa as suas atitudes? Jesus se importa, e Ele está aqui trazendo essa mensagem para você, que Ele se importa com você. Ele se importa com o teu vazio, Ele se importa com o teu sofrimento, Ele se importa com as tuas angústias, Ele se importa com as tuas frustrações, Ele se importa contigo. Os religiosos podem não se importar.
Mas essa mensagem veio para mim e para você, porque o nosso mestre nos importa conosco. O que nos importa? E aí vão dizer para Judas, a responsabilidade é sua. Aí o mundo de Judas desmorona. Porque aí ele é confrontado a olhar para si, e aí ele não consegue mais. Porque ele está num mundo de escuridão. Não consegue ver luz, não consegue ver nada neste mundo. Não consegue ver o brilho, nem o brilho dos olhos de Jesus ele consegue ver. Pedro ainda olhou para o mestre e viu o brilho dos olhos de Jesus, mas Judas não consegue mais olhar para Jesus. Ele não consegue mais olhar para o mestre está sendo levado ali, está sendo preso naquele momento e ele não consegue. Ele beijou Jesus e com aquele entusiasmo, acreditando na realidade deturpada dele, mas quando acontece o contrário, quando acontece a situação que Jesus é preso, ele não consegue mais olhar para Jesus. E aí ele vai ser tomado por essa situação, e ele vai sair e vai enforcar-se. E aí o texto de Atos vai dizer que nesse momento de enforcamento, ele se desprende de um ribanceiro abaixo e se rebenta e sai todo destruído e todas as suas fisuras jogadas ali diante daquele ato de suicídio que ele teve. Mas Pedro vai dizer em Atos que ele foi contado como um de nós. Ele foi chamado, ele foi amado, ele foi tratado como qualquer outro ali. Jesus tratou a todos, Jesus não fez acepção, Jesus não tratou mais Pedro do que João, Jesus não tratou mais Tiago do que Mateus, ele tratou a todos, preocupou-se com todos, se importou-se com todos, tentou resolver os conflitos de todos, mas somente aqueles que abriram o coração e enxergaram o seu mundo, foram tocados pela visão e o mundo de Cristo Jesus. Mas Judas não conseguiu, não alcançou a salvação, não alcançou o ministério, não porque ele estava predestinado para isso, mas é porque ele não conseguiu abrir, ele não conseguiu resolver os seus conflitos. Aleluias. E é esta noite que o Senhor nos chama para resolvermos os nossos conflitos. Conflitos esses internos que nos levam, irmãos, para situações tão desagradáveis conosco mesmo. Tão desagradáveis. Tem pessoas que não conseguem viver num mundo social, em família, porque quando está em família, a primeira coisa é briga, é contenda, é confusão, é disse-me-diz, não consegue viver e acha que isso é normal, é conflito interno que você precisa resolver. Tem tantos N conflitos. Eu estava, esse final de semana passado, ministrando um seminário lá na Igreja do Brasil para Cristo do Camargo Velho, curas dos traumas da alma. Começamos sexta, sábado e domingo. Tem tantos traumas, tem tantas situações que vivemos, que estamos amarradas, que está nos empurrando para o vazio, e a gente acha que isso é normal, natural. Você precisa resolver os teus conflitos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos resolver os nossos conflitos, para que nós possamos dizer: eu vivo a vida bem abençoada e bem-aventurada que Jesus prometeu para mim. Eu vivo novidade de vida, e é isso que Jesus quer propor para você. Curve a tua cabeça. Quero fazer esse momento de oração. Oh Deus, assim como o Senhor amou a Judas, assim como o Senhor determinou sobre a vida de Judas tantas coisas abençoadoras, mas Judas, ele não compreendeu. Não queremos, ó Pai, viver esta falta de compreensão. Queremos compreender os nossos conflitos. Queremos compreender o nosso mundo e sair desta realidade fingida, desta realidade deturpada que achamos que é a verdade, que é uma realidade para ser vivida. Queremos, ó Deus, viver uma realidade concreta, abençoadora. Seja ela de confronto conosco, seja ela de posicionamento, de responsabilidade. Queremos esta realidade em nossas vidas, Pai.
Aqui estão famílias, aqui está, Senhor, irmãs, irmãos, que são responsáveis por muita coisa. Aqui tem jovens que estão caminhando para algumas responsabilidades da vida. E que esses conflitos não impeçam de nós desfrutarmos do melhor do Senhor para conosco, de uma vida abençoada, que esses conflitos não venham se estabelecer para nos levar aos vazios e para nos levar ao suicídio espiritual, ao suicídio físico, ao suicídio de uma existência vazia. Não queremos isso para nós, Senhor. A tua igreja não quer isso para eles, a tua igreja não quer isso, a tua igreja quer viver cheia de Deus, de alegria, de paz, de esperança, e somente o Senhor pode encher o nosso coração de todas essas coisas. Então nos ajuda a permanecermos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a entrarmos no mundo da realidade, e que seja para confrontamento, mas que possamos estabelecer algo verdadeiro sobre as nossas vidas. Que o remorso não tome conta do nosso ser, que a culpa não tome conta da nossa vida, que a falta de confrontamento e de incertezas não tome conta de nós, mas o que venha tomar conta do nosso ser, da nossa alma e do nosso coração, seja momentos de verdades, seja momentos com Teu Espírito Santo, seja momentos de graça, seja momentos de cura interior, seja momentos de felicidade, sejam momentos de alegria, seja estes os momentos que possamos, ó Pai, desfrutarmos em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, Senhor, através dessa ministração da Tua Palavra, que o Senhor alcance, Pai, corações, que o Senhor arranque desta alma esse pensamento de morte, que o Senhor arranque desta alma esse pensamento de derrota, esse pensamento que paira sobre a vida deste homem, desta mulher, dizendo: eu nasci para sofrer. Jesus, arranque agora, mostra que há saída, há um caminho, e esse caminho é iluminado, esse caminho é um caminho de bênção, é um caminho de luz, e esta luz se chama o Senhor Jesus Cristo. Seja o caminho deste meu irmão, desta minha irmã, seja o caminho desta família, seja o caminho deste jovem, seja o caminho deste adolescente, seja o caminho deles agora, Senhor, em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Senhor. Deus está repreendendo o espírito de morte sobre a tua vida. Não sei se você está aqui ou se você está me assistindo, mas o Senhor já está te dando uma nova saída para você, e essa saída se chama Jesus Cristo. Ele te visita, Ele te conhece, e Ele se importa com você. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Segura um pouquinho, continua nesse louvor. Você que trouxe a tua oferta, você que vai ofertar, dizimar na casa do Senhor, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Vamos ofertar na casa do Senhor. Vamos dizimar. Você que é dizimista desta casa, continue ofertando e dizimando. Está aí, você que tem ofertado no meio mais fácil, que é o Pix, né? Oferte, né? O Pix é nosso CNPJ da nossa igreja. Oferte, dizime, participe desse momento, ajude a obra do Senhor, ajude a permanecer. Está aqui, o momento ofertório, dizimistas aí, ofertantes. Está aí o Pix da nossa igreja, CNPJ 58058826 1000 ao contrário 03. Oferte, dizime na casa do Senhor. Pegue nas tuas mãos. Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja nesse momento financeiro. Dê 100 vezes mais, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esta é a tua vontade para a vida do teu povo, Senhor. Que em meio a esta vida, em meio a esses desafios que vivemos todos os dias, nós temos a nossa esperança em Ti, Senhor.
Abre porta para aqueles que estão desempregados, aquele que está buscando uma melhora no seu salário. Senhor, toca na vida daquele gestor, daquele coordenador, daquela pessoa que é responsável por esse meu irmão, por essa minha irmã, para que dê um aumento, para que mude de cargo. Esse que está buscando, Senhor, passar num concurso público, dê sabedoria, dê inteligência. Essa que está entrando numa faculdade neste ano, Pai, abre as portas. O Senhor é Deus para suprir abundantemente mais. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer, o Senhor pode trazer o recurso necessário para esta família. O Senhor pode abençoar de uma forma toda especial este meu irmão que tem o seu comércio. Pai, envia os clientes, envia, Senhor, envia pessoas abençoadoras, porque o Senhor usa pessoas para abençoar. Usa, Senhor, para abençoar esse meu irmão, esta minha irmã. Pai, aquele que está engavetado, aquela situação lá na mão da justiça. Senhor, sabemos que neste país não há justiça, porque a justiça vem do Senhor. Mas Tu pode usar, o Senhor pode tocar no coração daquele juiz e desengavetar aquilo que está engavetado e dar vitória, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite vitória sobre a vida financeira do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto nosso irmão Ailton estará louvando, venha, oferte, dizime, você que trouxe seu dízimo, traga aqui à frente. Não importa. Ele não desiste, Ele não desiste, oh, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluias, glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos terminar. Lembrando aos irmãos que sábado agora, né, nós temos aí um grande evento aqui na nossa igreja, né? O evento da Hakad, né, tá aí celebrando a vida, 25, né, às 19 horas. Que coisa linda, né, irmãos? Venha, traga, compartilhe desse trabalho, né? Um trabalho nosso, um trabalho da nossa igreja, um trabalho do nosso ministério, da Hakad aqui da nossa igreja. Então venha prestigiar o Senhor e também o trabalho desses jovens, desses adolescentes, nesse sábado, né? Vai ter uma palavra, né? Pastor Fabiano Faia vai estar ministrando também a palavra de Deus aí. Então venha, convide alguém, não deixe o teu jovem, o teu adolescente, a tua criança em casa, traga também, porque é um momento em família, né? Um momento para você estar também com a tua família, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Estão abençoados, irmãos? Estenda as mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê uma noite de paz, uma noite tranquila, um retorno abençoado à tua casa, que a sexta-feira sua seja uma sexta-feira de bênção e de vitória, que venha bater na tua porta novidades de bênção sobre a tua vida, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. A igreja diz, amém. A paz do Senhor Jesus, vão em paz, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.